Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan Pereira com vocês aqui, mais um vídeo no nosso canal. Bora continuar aquele nosso papo sobre REURB, isso mesmo pessoal. A gente começou aqui uma saga no nosso canal, onde a gente vai começar a abordar e falar um pouquinho do histórico da regularização fundiária, né? De como executar, de como fazer de uma forma prática e objetiva, beleza? Nós já tivemos um vídeo aqui introdutório falando um pouquinho sobre REURB, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre os marcos legais da REURB, né? Passar um pouquinho do histórico aqui. Ressaltando, lembre-se pessoal, eu sou engenheiro civil, não sou advogado, beleza? Então, tentei trazer para vocês aqui de uma forma muito mais prática e pontual dos principais marcos legais, tá? Que nos levaram até hoje, né, a 13465, beleza? Então, eu tenho uma cola aqui, não tenho vergonha de falar para vocês, para poder me orientar aqui no nosso vídeo de hoje, beleza? E fazer o convite para você, né? Faça a inscrição no canal aqui, curta e compartilhe, faça com que o YouTube entenda que este vídeo pode chegar cada vez a mais e mais profissionais da área. E quem tiver Instagram e quiser me seguir lá, @Jonathan_professor, Jonathan, Jonatha, galera, beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui para vocês, Aê, maravilha, pessoal. Pra gente falar de REURB, pessoal, eu vou dividir aqui em 3 momentos, beleza? Que é muito importante a gente entender da legalidade dos processos, né? Apesar de eu conduzir isso de uma forma muito técnica devido à própria formação, pessoal, falar de REURB eu tenho que nos remeter, né, ao processo legal do Brasil, pessoal. Então eu queria bater alguns pontos com vocês aqui. Falar de REURB, a gente vai startar do início da primeira ocupação no Brasil. Exatamente isso, pessoal. A ocupação que ocorre em 22 de abril de 1500, né, com a pseudo-descoberta do Brasil, mas sim com a ocupação dos portugueses, pessoal. A partir desse momento começa a saga brasileira, né, sobre territorialidade, ou seja, posse e propriedade, direito de moradia, direito de terra. Começa todo o imbróglio, né, pessoal? E eu quero trazer para vocês aqui alguns marcos importantes, tá certo? Onde a gente vai discutir sobre esses pontos aqui, depois eu vou nos remeter então ao marco legal, senão o vídeo vai ficar gigantesco, beleza, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, olha a timelinezinha aqui quando a gente falar sobre direito de posse, propriedade, lei de registro, né? Então vamos lá, a gente starta então em 1500 com a ocupação, tá certo? Aqui do Brasil, e vou sempre bater nessa tecla, nós não fomos descobertos, terras tupiniquins já estavam aqui, beleza? Maravilha? Com seus proprietários, né, com as suas regras, com os seus costumes, aí baixam os portugueses e ocupam. Maravilha? Então, ocupação é totalmente natural para o Brasil. Então, por isso que a gente tem que resolver essa treta e o BO ainda hoje, beleza? Vamos lá, 1500, ocupação. Então, domínio de Deus, né, direito de conquista, bem público. Né? Tem gente que parte por esse pressuposto, então. Né? Olha, cheguei aqui e tomei a terra na força. Tá? Então, a partir do momento, essa terra é minha, né? Eu, português, beleza? 1531 e 1534, o pessoal começa então, né, as capitanias hereditárias, né, e as Seis Marias, o pessoal começa a ter esses parcelamentos de terra, né, esses macro parcelamentos de terra e dando as divisões. Vamos remeter lá a história, pessoal, beleza? 1822 encerra então as Seis Marias, tá? Depois a gente pode fazer vídeos mais pontuaizinhos aí, eu vou chamar uma galera do direito, né, uma galera da história aí pra gente fazer um bem bolado. Se você quiser esse rolê, comenta no vídeo que a gente desenrola isso, beleza? 1843 a gente tem o primeiro registro geral de hipotecas, né? Tô passando aqui os principais marcos aqui então, né, desse ponto, né? 1850, lei das terras devolutas, né? A gente começa então a discutir as terras as terras da monarquia, né? Todo esse conceito, então, estou falando em 1850. 1854, a gente tem então o registro do vigário, ou seja, a igreja que vai determinar de quem que é a terra, pessoal. A igreja que vai colocar de quem que é o proprietário, a igreja que vai colocar de quem que é a posse. Olha, né, o Estado laico aí não nascendo, né, até hoje, pessoal. Mas então a gente tem inclusive, ó, né, porque Deus deu o poder, Deus determinou então que o vigário, né, dá vai delimitar, ele vai registrar, né, por meio do registro do vigário, então, de quem é a posse, quem que é a terra. Ah, lembra daquela história, caiu no conto do vigário? Então, tá muito vinculado a isso, pessoal. 1864, então, a primeira legislação de registros públicos. Olha o salto que a gente vai dar, então, pessoal. Eu tô falando que em 1864 a gente tem a primeira legislação do registro público. Agora eu vou dar um jump, vou dar um pau, né, vou dar um pulo aqui, pessoal.
né? 1916, Código Civil. Olha só esse gap, olha esse intervalo da legislação que, né, que nos ronda aqui, né, pessoal? 1924 tem o decreto 4827, 1969 decreto-lei 1000, 1973 a lei de registro, né, a 6.015 e depois 2002 Código Civil. Né, esses são os principais pontos. Eu não vou estar abordando aqui, mas só para vocês terem uma ideiazinha do que a gente está falando, pessoal. Né? E aí, outro ponto que eu tenho que trazer para vocês também são as leis vinculadas ao decreto, parcelamento, lei de ocupação do solo. É muito importante também a gente entender essa cronologia, né? Aí eu vou lá então para o decreto-lei 50 de 37, tá? Eu vou deixar tudo posto para vocês ficarem tranquilos, pessoal. Onde a gente tem então um pseudo-regramento de parcelamento, ou seja, eu posso vender a terra no projeto. O loteador, pessoal, que tem a aprovação do municipal por este decreto, ele não tem obrigatoriedade, por exemplo, de colocar infraestrutura urbana, né? Água, luz, iluminação, esgoto, guia, sarjeta, parcelar o solo, deixar isso com cara de loteamento que a gente conhece hoje. Ele fazia as vendas, então, simplesmente com um projeto na mão. Olha a zona, entendeu? A passividade que a gente tem da REURB hoje, pessoal. A gente não está falando que a REURB ela vai resolver apenas as áreas ocupadas públicas, não. A gente vai resolver também todo esse rolê aqui, tá certo? Todos esses parcelamentos que aconteceram pelo decreto 50. Para ordenar isso, pessoal, a gente foi andando e acertando algumas legislações, beleza? Aí, em 1928, a gente tinha um decreto 5.481, né, que falava sobre pavimentação, seja ali parcialmente 5 pavimentos. Decreto 5.234 de 43, tá certo? Regrou 3 ou mais pavimentos. Lei 285 de 48, deu todo o regulamento para poder construir 2 mais pavimentos. Tá vendo que a parte horizontal já começou a ficar difícil? Né? A gente já tinha uma característica de construir no horizontal, com o adensamento populacional, a gente começou a criar regulamentos e legislações para poder verticalizar, pessoal. Então começa a nossa preocupação de regrar as leis, então, né? Seja a parte jurídica, seja a parte técnica, para começar a pavimentar aqui, né? Iniciamos com 2, 3 pavimentos, né? Em 64, pessoal, a gente tem a Lei Federal 4.591, que vai começar a regrar, então, condomínios de edilícios e incorporação. Agora eu estou verticalizando mesmo, tá certo? Nesse mesmo período aqui, pessoal, em 64, a gente começa a ter o BNH, o Banco Nacional da Habitação, né? Fomentando, então, os pequenos conjuntos habitacionais, tá certo? Por isso, então, que a gente tem que começar a criar o regramento dos condomínios, né? Aquele conhecido TR+4, beleza? Aí a gente tem, então, o Decreto-Lei 271 de 67, que vai dar a característica pública urbana dos lotes, né? Aí, sim, loteamento urbano. Mas o grande marco nosso, ele dá em 79, pela Lei 6766, pessoal. Que é a lei que até hoje está vigente, que vai regrar o parcelamento urbano. Aí ele traz, então, um conjunto de regras atrás, um conjunto de ordenamento, pessoal, para poder arrumar todo esse rolê. Tá? Então a gente pode colocar como um dos marcos em parcelamento de solo legal a Lei 6766 de 79, beleza? E aí então eu tenho agora a obrigatoriedade do loteador de colocar infraestrutura urbana, eu tenho a necessidade de deixar pedaços de área pública, CPCs, EPUs, para o município em forma de doação, para o município depois fazer essa compensação por meio de escolas, postos de saúde, né? Ele tem agora o ordenamento da área verde, ele tem agora o ordenamento do viário, então começa a ter agora uma ordem do parcelamento e a gente segue isso até hoje. 79, a 6766 ainda é o nosso regramento federal, beleza? Aí a gente tem algumas legislações estaduais, pelo artigo 24, leis municipais, artigo 30, Lei Federal 6.015/73, que fala do registro imobiliário, né, pessoal? Então a gente começa a ter esse ordenamento, beleza? Então, para vocês verem como que a gente tem muita lei, tem muita legislação, quando o assunto é posse, direito, moradia, parcelamento de solo, né? Então, vocês viram aqui, a gente tem um conjunto de leis e isso vai ficar exposto para vocês aqui. Fiquem tranquilos, tá? Não precisa ficar desesperado no que a gente vai compartilhar. Pessoal, Jonathan não vai explicar cada um? Até podemos, pessoal, mas o foco nosso aqui é tratar, então, do marco, pelo menos nesse vídeo aqui, é a gente tratar do marco legal da 3465, né, dos processos de regularização fundiária, tá? E aí a gente vai, então, agora investir um pouquinho mais do nosso tempo para poder discutir isso, pessoal.
Então, eu quero trazer aqui para nós, no âmbito de REURB, pessoal, a Lei 610 de 1850, tá? Ou seja, essa lei, pessoal, ela vai trazer 3 pontos importantes para a gente. Primeiro que ela vai dispor sobre as terras devolutas do Império, né, as terras que sobraram, né, as terras ainda em nome da monarquia, né? Aí vamos começar a regrar a alienação somente por venda, ou seja, esquece aquele rolê do vigário, de quem determina. Não, agora eu posso comprar, né? Agora eu tenho o direito de compra de terras também, pessoal, certo? E criou a legitimação de posse. Ou seja, pessoal, agora, lembrando, né, posse é diferente de propriedade. A terra pode não ser minha, mas eu tenho a posse dela. Então, essa lei aqui ela começou a regrar para a gente, então, né, esse direito da posse, beleza? 1850, olha o pulo de novo que a gente vai dar. Vamos lá para a 6766 de 79, que eu já falei com vocês aqui. Ela é um marco importante dentro do parcelamento da REURB também, porque ela vai regrar o parcelamento urbano, né? Ela começa a proibir, pessoal, o parcelamento sem aprovação, né? Ela regrou o depósito dos pagamentos, ela dá a responsabilidade entre o loteador e o município, o papel de cada um dentro do parcelamento urbano, né? Processo de notificação, e ela criminalizou a conduta de parcelamento ilegal. Opa, passou a ser crime. Parcelar o solo, pessoal, sem as devidas aprovações, sem as devidas compensações, virou crime. Opa, então agora a gente começou a ter mais ou menos um ordenamento dentro desses critérios, beleza? A gente começou a organizar esse rolê, né? Vamos lá. 2001, pessoal, a gente tem a Lei 10.257, tá certo? Que ela vai relacionar, então, a regularização com uma diretriz geral. Ou seja, quando surge a palavra regularização, vocês concordam que ao meio desse período todo aqui, algo não deu certo? Né? Algo aí saiu pela culatra, pessoal. Mesmo criminalizando, ordenando, criando procedimento, pessoal, a irregularidade ainda continuou, tá certo? Falta de investimento, burocracia do órgão público, né? Demoras nas aprovações, a crescente migração do rural para o urbano, tudo isso começou então a gerar o nosso caos aqui. E aí a gente começou então a falar, opa, eu estou começando a ter um passivo da regularidade, pessoal. Tá? Aí então a gente tem aqui em 2001 um despertar, falou, não sei não, tem muita coisa errada, hein? Vacilamos, galera. Apesar de toda a legislação, tem muita coisa errada. Vamos começar a discutir esse assunto. Então, a gente tem aí pela Lei 10.257, então, que ela começou a relacionar a parte da regularidade, tá? Cita os instrumentos de política urbana e começa a criar consórcios imobiliários, beleza? Então, a gente tem essas referências aqui. Aí a gente começa, pessoal, a acordar que a gente tem um passivo gigantesco. Ou seja, apesar de toda a legislação que ordenava um parcelamento legal, a demanda habitacional cresceu muito desproporcional. Então eu tenho uma crescente demanda habitacional e a falta de oferta, né? Combinando a extinção do BNH, falta de recursos habitacionais, falta de programas habitacionais, né, levou esse desequilíbrio. Então a gente tem agora então um passivo gigantesco para resolver na parte urbana. Tudo isso com as suas devidas irregularidades, seja uma irregularidade urbana, jurídica, social ou ambiental, certo? Então a gente já tem esse passivo aqui. Agora nasce então a preocupação de como criar regra. Vocês viram que a gente foi criando regra de acordo com que a sociedade foi mudando, né? Lei a ocupação lá em 1500, registro, então toda essa timeline que a gente falou com vocês aqui é para mostrar que a legislação lá vem depois que eu tenho um problema, né? Eu nunca faço uma legislação prevendo uma situação. Eu tenho um problema, isso está posto, eu tenho que criar regra agora. Então esse é o andamento da REURB, beleza? Principalmente aqui no Brasil, pessoal. Então vamos lá, né? Ainda a MP 459, né? Aí ela começou a regrar então a regularização fundiária urbana. Ela trouxe os primeiros conceitos. Então falar de REURB a gente pode trazer então aqui né, pessoal, a MP 459, que nada mais é, para quem esqueceu, que a lei do Minha Casa Minha Vida. É isso mesmo, pessoal, que é a 11977. Então, a minha lei Minha Casa Minha Vida de 2009 foi a primeira que trouxe, então, de uma forma ainda singela, mas trouxe o assunto para discussão. Pessoal, tem aqui o programa habitacional, beleza, mas eu tenho esse capítulo aqui que vai falar da REURB, que também é um passivo, tá? Ainda muito simplório, mas ela já trouxe, por exemplo, um regramento, né, para poder aplicar algum conceito, pessoal, para a gente poder começar a regularizar todo esse passivo, né? Criou institutos, criou modalidades da REURB S e REURB E.
Então, para nós da REURB, a 11977 é muito importante, porque ela que trouxe o assunto à tona com seus primeiros regramentos, né, mas principalmente porque ela traz essa diferença da REURB social e da REURB específica. Então, é um marco muito importante para nós, pessoal, tá? Outro marco importante que a gente vai discutir também é a MP 514, na verdade, que é a lei, né, 12.424, né, que foi convertida. Ela vai melhorar, então, todo esse conceito, né, pessoal? Ela organiza isso, né? Ela vai estabelecer o prazo de 5 anos de ocupações do interesse social, que é consolidado, que não é consolidado. Ela começa a tentar discutir um marco temporal, né? Ela vai permitir a regularização por etapa ou trecho, isso é muito importante, né? Conseguir a pensar de uma certa forma isso, né? Mas ela permitiu principalmente a legitimação de posse, né? Para poder titular, pessoal. Então a gente começou agora de uma certa forma a organizar a regra do parcelamento e organizar a titulação. Mesmo assim ainda nós tínhamos discussões pesadas jurídicas, nós tínhamos estudos de casos que as duas leis não contemplaram, nós tínhamos uma prática, uma realidade diferente da legislação. Cada município de uma forma, né? Não se tinha um conceito geral ainda, né? Era muito vago ainda os procedimentos, era muito vago, o cartório piorou, né? Depois isso era para ser registrado em cartório, isso piorou. Então, apesar de a gente estar começando aí desde 2009, o pessoal ainda não era muito claro esse rolê nosso, tá? A gente ainda tinha déficit de conceito, déficit de procedimento, beleza? Aí, pessoal, começa um ponto importante para nós. Tudo bem? Começa um ponto muito importante para nós, que é a MP 759 de 2016. Tá? Então, por meio da MP 759, depois ela vai ser convertida na 13465, que a gente já fala dela também aqui, pessoal, ela alterou legislações nacionais muito importantes, ou seja, ela não ficou apenas criando a regrinha da REURB, ela entendeu que outras legislações federais precisavam ser alteradas para resolver quesitos jurídicos, que quando eu pegava a lei, né, isso é muito juridiquês, né, os advogados vão me matar agora, mas é verdade, eu pego uma lei, ela remete às outras leis, as leis vão travando e a gente não andava. Então a MP 759 ela alterou, outras legislações também, pessoal, tá? Na urbana ela trouxe conceitos novos, mas ainda sem regramento. Lembre-se, nós precisamos ter regramento. Se isso não for aplicável, não sai do papel, né? Criou institutos dentro do direito civil, muito importantes isso. Regrou a avaliação e alienação dos bens da União, porque eu tinha as questões áreas municipais, áreas particulares, mas eu tinha as áreas da União, né? Então, eu preciso entender quais são as áreas, né, os tipos de propriedades que a gente tem. Por meio da MP 759, galera, eu tenho, então, a Lei 13.465. Foi convertida em lei, pessoal, em 2017. Aí sim, aí nós podemos falar... Aí com algumas pequenas falhas, a gente vai discutir isso em outros vídeos, mas sim, agora eu tenho um regramento, mano. Agora eu tenho uma tranquilidade de fazer um processo de cabo a rabo. Aí ela fez o quê? Ela aperfeiçoou, então, a MP 759, né? Criou mais instrumentos, aperfeiçoou todos os institutos, né? Trouxe o conceito de reforma agrária, assentamentos da União, né? A arrecadação de imóveis urbanos abandonados, né? De uma certa forma que eu pudesse trazer esse imóvel, fazer remoção de famílias. Então ela abriu o leque que a gente entendeu sobre REURB. Trouxe conceitos como consórcio imobiliário, direito real de laje, condomínio de lotes, condomínio urbano simples, loteamento com acesso controlado, e aí ela tem o seu decreto 9310 de 2018 regrando, pessoal. Então a lei 13.465, depois de todo esse andamento, nós podemos entender que ela é, então, a legislação que nos deu uma tranquilidade, seja no poder público, né, seja municipal, estadual, federal, registral, né, para os técnicos. A gente começou então a falar a mesma língua dentro do conceito de regularização fundiária. Nosso vídeo ficou muito longo, mas eu precisava trazer esses conceitos, tá? Então, a gente encerra o vídeo aqui falando da 13.465, da onde que ela surge, né? Depois de todo esse passivo de legislação aqui. Então, hoje nós temos ela como uma regra maior aqui. Tem algumas críticas? Tem, a gente vai ter isso ao longo dos vídeos. Jonathan, você vai falar da 13.465? Vou, pessoal. Vou abordar a 13.465 aí no seu âmbito, parlamentar, artigo 35, 36, o que é projeto, planta de perímetro, o que é o direito de laje.
Fiquem tranquilos que agora vai começar a nossa jornada em cima da 13465, tá? Vou fazer uma comparação entre as leis antigas também, o que mudou. Agora vídeos mais pontuais, mas eu precisava dar esse macro para vocês, beleza? Ufa, cansei. Cansei, pessoal. Mais REURB é isso mesmo, tá? Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, dê um like aqui. Se você não conhecia desse histórico, se porventura passou alguma coisa importante aqui pelo Jonathan, comenta, joga aqui e a gente desenrola esse rolê. Beleza, pessoal? Eu sou o professor Jonathan Pereira, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Pesado, cansativo, legal, né? Com muitas legislações, pessoal, mas extremamente importante para entender por que a gente tem a 13465, por que é importante regularizar e por que isso está crescendo no Brasil. Beleza? Então, eu espero vocês aí na próxima jornada, no próximo vídeo. Valeu!